Bom dia. Os cabelos brancos ali. É bom, a gente não é apresentador do Jornal Nacional, né? Os cabelos brancos. Lembro da minha voz. Continua a mesma, mas os meus cabelos. Nós temos assim, ó, uma qualidade, né? Desenvolvida de observador, que é quando a gente vê, analisa e tira uma média dos fatos, né? E forma opinião, né? Às vezes ainda sem embasamento completo, mas tem uma opinião. E esse é o efeito, ou é o estado observador. Eu observei lá, votar o código de postura, votar o plano diretor, veio empreendimento imobiliário numa área verde. Então eu como observador, eu vejo, houve um alinhamento das leis, houve alguns adendos, algum instrumento jurídico que liberou para fazerem lá dentro da Câmara o empreendimento imobiliário em área verde. E o que sai para fora, aí o efeito observador meu, que eles colocam para fora que é um grande empreendimento que vai gerar emprego e que precisa regular os cavalos na rua, a criação de vaca, porco, galinha, precisa regrar tem um regramento urbano, é isso que eles colocam para fora. Mas lá no interior está desafetação de área verde para imobiliária, para alguns empresários e para algumas empresas. E esse é o efeito observador. Eu observo tudo isso, eu vejo, analiso. E também, em contraponto, eu analiso que não tem projeto de moradia, né? Não desafetaram a área verde, uma área boa para as pessoas. Então, sobra para as pessoas, como a Teobaldo Claus, uma ruazinha estreita, ter que fazer uma desobediência civil legal, né? De ocupar, invadir, ocupar, e depois ficar com a posse, aquela luta. Depois não tem luz, não tem água. E até hoje tem reflexo, porque não dão escritura e as pessoas têm que viver lutando para conseguir uma escritura, contratar um advogado. Tudo tem que ter hoje um advogado, né? Até as leis mais fácil que seriam isenção do IPTU, agora é uma bronca. Se morar duas pessoas na casa já não tem isenção, porque as pessoas têm que ganhar menos de meio salário. É horrível, é um aprisionamento. Então essa formulação é feita lá na Câmara com acordo de todos, porque nenhum expõe isso. Não há uma fala igual a minha agora assim, essa igual. Não expõe para fora, não coloca para fora. E esse é o efeito observador. Agora, existe outro modo, que é o efeito construtor. Aí eu deixo de falar, avaliar isso, que também é uma parte importante, mas é a primeira parte. E passo para o que como vamos resolver, o que vamos fazer. Nós precisamos mais terrenos para as pessoas e precisamos construir o esporte para as pessoas terem consciência através do esporte. Precisamos construir associações comunitárias, projeto com as pessoas, para as pessoas criarem consciência e criarem a realidade. Sair do efeito observador, que a gente avalia, faz a análise de toda o que eles estão construindo, né? Contra as pessoas e pró eles.
E sai desse efeito de saber que existe isso, para o efeito construir outra realidade, que é bem simples em grupo, comunidade, que a massa é muito maior, né? Então, saindo disso, em construir esporte da maneira que tem que ser, construir a saúde da maneira que tem que ser, né? Nutrição, prevenção, mudança de hábitos, alimentação, é tudo isso que a gente sempre conversa, que eu conversei sempre. A gente vai de tarde num lugar lá que tem tipo lá os catadores, que tem uma comunidade. Ontem a gente veio do treino da escolinha. Então há uma ação, a gente está construindo algo. Igual a gente construiu antes quando formou toda essa geração aí, os últimos que estão jogando futebol. Mas precisa mais gente agora. Há preciso uma unidade de pensamento para construir as coisas maiores. Está comprovado, estava vendo lendo um livro agora, a pessoa orou aqui, tem várias pessoas orando em prol de algo, e as que estão no processo esperando aquela graça, elas estão orando também. Então, unindo isso, a vontade de um é comprovado que acontece quando há vontade de vários, no mesma linha. Então saímos do efeito observador e vamos para o efeito construtor agora. Tá bem, pessoal? Não deixar de transitar no observador, que avalia, analisa os prós e pós e contra da sociedade, do que está acontecendo, mas vai para o construtor, que vai fazer de uma outra forma, que contemple aquela camada que não está sendo contemplada com os voos altos. Porque voo alto não quer dizer que tu vai ser melhor que alguém. Vai dizer que tu está preparado para assumir um papel de protagonista seu e também ajudar o seu grupo em volta. Que o meu é a periferia. É o bairro, é o grupo do bairro. É o trabalhador, as trabalhadoras. É as pessoas, as crianças, os idosos, os autônomos, os aposentados, toda a geração essa da periferia que construiu a duras penas essa cidade aqui. E a juventude agora que precisa de um apoio, precisa de uma instrução, e aí entra os construtores, unidos, fazendo os debates, indo para os acordos e ajudando a sociedade a evoluir. E aí, saindo do efeito observador, Weber, saindo do efeito observador, indo para o efeito construtor, construindo junto, né? Unindo elos e fazendo a construção. Vamos para essa etapa agora? Eu espero que tenha me fazido entender bem, que é essa etapa que é necessária agora. E não num grupo pequeno. Fazer chegar em todas as comunidades isso. Tá bem, pessoal? Boa tarde.